Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael e agora a gente vai ver mais uma videoaula aí no nosso canal. Mas antes, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e curta essas publicações. Bom, nós vamos tratar agora sobre a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? As equações do segundo grau ela tem essa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? O que significa isso? Significa que esse A, B e C são valores numéricos, são números, né? Onde o A tem que ser diferente de zero, tá? Então, nós vamos encontrar algumas situações como esse exemplo. Vamos mostrar para vocês aqui, relacionar com a letra A, que aparece aqui embaixo, né? O A, vocês podem verificar que é o coeficiente principal, a gente chama de coeficiente principal. E aqui ele está junto com x ao quadrado, que nesse caso é o número 1. Ele só não aparece, né? O B a gente chama de coeficiente secundário. É o caso do número 2, que aparece aqui, ó, tá junto com o x, né? E o C a gente chama de termo independente, que é o valor que está sozinho, que nesse caso é o número 8, tá? Então, uma equação do segundo grau, ela tem que ter essas características. Mas um caso importante é que esse A, o coeficiente principal, que é o A, ele tem que ser diferente de zero. Ele nunca vai poder ser zero, tá? Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui ó, um 0x ao quadrado, 0 vezes x ao quadrado é a mesma coisa que zero. Então, né, não existiria x ao quadrado, e aí a gente não teria uma equação do segundo grau. Ok? Então, por isso que ele não pode ser zero. Bom, o grau de uma equação. Como que eu defino o grau de uma equação? É só eu olhar o maior expoente que aparece na incógnita aí dessas equações. Então, por exemplo, aqui na letra A, vocês podem observar que o maior expoente que aparece em cima das incógnitas é o 2. Né? Aqui, como não aparece nada, é 1. Então, esse aqui, o maior, é o 2. Ó. Então, significa o quê? Significa que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, que é o nosso objeto de estudo nesse momento. Na letra B, o maior expoente que aparece na incógnita é o 3. Ó. Então, aqui a gente tem uma equação do terceiro grau. No caso da letra C, o maior expoente é o 1, então a gente tem uma equação do primeiro grau, inclusive já estudamos isso aqui no sétimo ano. Na letra D, o maior expoente é o 2, então a gente também tem aí uma equação do segundo grau. E na letra E, a gente acha que é uma equação do segundo grau. Mas o que eu falei antes? O A tem que ser diferente de zero, ó, né? Aqui nessa, a gente imagina que isso é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Então não vai existir x ao quadrado. E se não vai existir x ao quadrado, o que me resta aqui? Ó? O maior expoente vai ser 1. Então isso aqui, na verdade, é uma equação do primeiro grau. Ok? Bom, agora os coeficientes, que é o que eu estava falando para vocês lá no começo. Os valores do A, do B e do C, né? Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos e a gente tem que identificar esses coeficientes e classificar as equações em completas ou incompletas. Como assim completas ou incompletas? Quando você tem o valor do A, que nem aqui em cima, o valor do B e o valor do C é uma equação completa. Agora, quando você não tem os valores nem do B e nem do C, né, é porque é uma equação incompleta, tá? Então, vamos ver esses exemplos aqui, ó, na letra A. Vejam que a equação está descrita dessa forma geral aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? E aí a gente vai começar, então, a encontrar os coeficientes. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o coeficiente principal, né? Que no caso aqui é o 8, certo? É o que está com x ao quadrado. O B é aquele que está com x, é o coeficiente secundário, que é o 6. E o C é o termo independente, que é o valor aqui que fica sem incógnita, que nesse caso é o 9. Né? Então, esses são os três coeficientes. Ó. O A é 8, o B é 6 e o C é 9. E aí, a questão pedia para classificar incompleto ou incompleto, esse exemplo. Como eu tenho os três coeficientes, ou melhor, o B e o C aqui, ó, né? É uma equação completa, ok? Então, vou descrever aqui. Bom, no caso da letra B, vamos comparar, né? Quem é o coeficiente A na letra B? É o valor que está com x ao quadrado. Quem que está aqui? O número 1, só porque ele não está aparecendo. O B
O B é o coeficiente secundário, que está com x, que é o 8. Né? E o C é o termo independente, que é o valor que está sozinho, que é o menos 1. Então, aqui. Então, como eu tenho o B e o C, eu tenho uma equação completa. Certo? Que nem a anterior. Bom, vamos lá. Na letra C. O A. Quem é o A? O A é quem está com o x ao quadrado, o coeficiente principal, que é o menos 4. Né? O B é o valor que está com o x aqui, ó, que é o coeficiente secundário, que é o 7. E o C, como não aparece o termo independente para a gente, é o 0. Né? Ou seja, ou o B ou o C sendo 0, a gente já tem uma equação incompleta. Ok? Está aqui, uma equação incompleta. Bom, vamos lá. Agora na letra D, né? É a mesma situação. Vamos lá, o A é quem está com x ao quadrado, o coeficiente principal, menos 1. O B é o coeficiente secundário, aquele que está com x. Eu tenho? Não tenho, né? Porque não tem um número que está só com a incógnita x. Então significa que o B é 0, certo? E o C é o termo independente, o valor que está sozinho, que é o 16, ó. Né? Então aqui eu também tenho uma equação incompleta, ok? Vamos lá. Na letra E, observem que a equação ela não aparece naquela forma convencional lá em cima. Ó. Primeiro o ax ao quadrado, depois o bx e depois o c. Ela está um pouco fora de ordem, né? Mas mesmo ela estando aqui fora de ordem, nessa situação, eu consigo definir quem são os coeficientes, né? Vamos lá, o A. O A é quem está com x ao quadrado, aqui, ó, é o número 1, certo? O B é quem está somente com x, que é o número 2. E o C é o termo independente que fica sozinho, que é o 10. Então, como eu tenho os valores de B e C, eles são diferentes de 0, essa é uma equação completa. Vamos lá, agora na letra F. Também está fora de ordem, né? Digamos assim, fora da forma geral, mas eu aqui ainda consigo identificar os coeficientes. Ó. Então, o A é quem está com x ao quadrado, o coeficiente principal, que é o 9. O B é aquele valor que fica só com o x, que é o coeficiente secundário, mas eu não tenho ele, então vai ser 0. E o C é o termo independente, o valor que fica sozinho, que nesse caso é o 32. Como o B é 0, então aqui eu tenho uma equação incompleta. Ok? Uma equação de segundo grau incompleta. Agora eu vou estar mostrando para vocês, então, como deixar a equação de segundo grau na forma geral, né? Qual é a forma geral da equação de segundo grau? Aquela que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que é essa daqui, ó. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Né? Essa é a forma geral e a gente vai ter que deixar toda a equação de segundo grau desta maneira, tá? Igualada a 0 e seguindo essa ordem sequencial aqui. Primeiro o coeficiente principal, depois o coeficiente secundário e o termo independente. Né? Então, nesse exemplo, pede para a gente escrever a equação na forma geral, identificar os coeficientes e classificar em completa ou incompleta. Tem 3 ações a serem feitas. Bom, vamos lá. Primeiro, podem observar que na letra A equação... Aqui, vamos lá. Podem observar que na letra A equação não está na forma geral, né? Então, vou ter que fazer justamente isso, deixar ela na forma geral. O 3x ao quadrado, nesse caso, eu mantenho, não é? O menos 2x também, porque eles já estão numa sequência lógica. Só que daí esse 10x eu vou ter que passar aqui para o primeiro membro, ele vai ficar negativo. Ok? E o mais 2 também eu vou ter que passar para aquele lado, que vai ficar menos 2 igual a 0. Tá? Vejam que eu passei esses dois termos para o outro lado. E aí eu vou juntar os termos que são semelhantes. Né? Quem que é semelhante aqui? Ó? 3x ao quadrado é único, é só repetir. Menos 2x com menos 10x fica menos 12x. E o menos 2 não tem com quem eu juntar, ele fica assim. Ok? Então, agora eu escrevi a equação na forma geral. Ó. Aí eu posso identificar os 3 coeficientes. O principal, que é o coeficiente A, é o 3. O secundário, que é o coeficiente B, é o menos 12.
e o termo independente, que é o C, é menos 2. Então vejam que para mim poder fazer isso, escrever os coeficientes, eu tenho que deixar a equação exatamente dessa forma, na forma geral. Senão eu não posso fazer isso aqui em cima, ó, tá? E aí aqui eu tenho uma equação completa, porque os valores do B e do C eles são maiores que zero, né? São diferentes, ou melhor, são diferentes de zero. Bom, no caso da letra B, eu tenho que primeiro resolver essa propriedade distributiva aqui, ó. Então eu vou ter que fazer 3x vezes 2x, né? Que vai ficar 6x ao quadrado. Eu também tenho que fazer 3x multiplicado por menos 4, que vai ficar menos 12x. E aí, igual a menos 4x. Ó. Então, agora eu vou ter que colocar a equação na forma geral, né? O 6x ao quadrado se mantém, o menos 12x também. Esse menos 4x vem para o primeiro membro aqui, ó, fica mais 4x, igual a zero, né? 6x ao quadrado continua aqui, ele é único. Dá para juntar esses dois, ó. Menos 12x com mais 4x fica menos 8x, igual a zero. Agora eu deixei a equação na forma geral, vou identificar os coeficientes. O A é o 6, o B é o menos 8, e o C, como não tem o termo independente, é zero. E aí, quando o B ou o C são zeros, é porque a equação é incompleta. Ok? Bom, vamos para o exemplo da letra C. Aqui eu também vou ter que fazer uma propriedade distributiva parecida com a da letra B, né? Só que eu tenho aqui uma multiplicação de binômios, no caso. Então, primeiro eu vou fazer x vezes x, que fica x ao quadrado. Depois eu vou fazer x vezes mais 6, que fica mais 6x. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, menos 5 vezes x, fica menos 5x. E menos 5 vezes mais 6, que fica menos 30, tudo isso igual a 1, né? Então, agora vamos organizar a equação. X ao quadrado continua aqui, mais 6x com menos 5x fica mais 1x, o menos 30 eu conservo, o mais 1 vem para esse lado, fica menos 1 igual a zero. Isso vai dar, então, x ao quadrado mais x, menos 30 com menos 1 fica menos 31 igual a zero. Né? E aí eu deixei a equação na forma geral. Agora é só identificar os coeficientes. O A é o coeficiente principal, quem está com x ao quadrado, que é 1. O B é o coeficiente secundário, que é quem está aqui só com x, que também é 1. E o C é o termo independente, que fica sozinho, que é o menos 31. Como o B e o C são valores diferentes de zero, é porque eu tenho uma equação aqui do segundo grau completa. Certo? Bom, na letra D. Aqui eu tenho que fazer x mais 2 ao quadrado. Como é que eu faço x mais 2 ao quadrado? É simples, eu vou ter que fazer x mais 2 vezes x mais 2. Igual a 10, né? Menos... E aí, eu vou abrir um colchetes aqui, ó, porque eu vou ter que resolver agora essa distributiva desse lado aqui. Então, x vezes 5 vai ficar 5x. X vezes menos x vai ficar menos x ao quadrado, mais 4 vezes 5 vai ficar mais 20, e mais 4 vezes menos x vai ficar menos 4x. E aí eu vou fechar esses colchetes aqui, tá? Por que eu coloquei esses colchetes? Porque eu tenho um sinal de menos aqui. Isso vai implicar no quê? Isso vai implicar no sentido de que eu vou ter que alterar depois o sinal de todos esses elementos que ficaram aqui dentro do colchetes, que é proveniente dessa propriedade distributiva ali em cima, né? Então, agora vamos resolver isso aqui. X vezes x vai ficar x ao quadrado. X vezes mais 2 fica mais 2x. Mais 2 vezes x também fica mais 2x. E mais 2 vezes mais 2 fica mais 4. Igual a 10, né? E agora eu vou ter que fazer a troca de sinal, o oposto aqui, ó, né? Porque esse sinal de menos vai implicar na troca de todos os demais que estão dentro do colchetes. Então vai ficar menos 5x mais x ao quadrado menos 20 mais 4x. E agora eu vou começar a organizar essa equação, certo? Bom, vamos lá.
quando eu tenho uma equação, né, em que eu tenho termos iguais dos dois lados da equação, significa que eu posso estar cancelando antes de resolver, para reduzir o tamanho dela. Então, por exemplo, esse x ao quadrado, ele é igual a esse, então eu posso cancelar os dois, né? O mais 2x com o mais 2x aqui, ó, fica mais 4x. E aqui desse lado também tem um mais 4x, então eu posso cancelar esse com esses dois, certo? Porque eles são iguais. E aí é a única coisa que eu tenho de momento que dá para cancelar, né? E aí vai sobrar o quê, ó? Vamos lá. O mais 4 continua aqui. O mais 10 vem para cá, fica menos 10. O menos 5x vem para cá, fica mais 5x igual a zero, certo? Ou melhor, igual a zero não, desculpa, deixa eu revisar aqui. Mais 20 igual a zero. Esqueci do mais 20, tá? Porque ele trocou de lado também. Então, só que daí vocês podem observar que aqui eu não tenho nenhum x ao quadrado, né? E se eu não tenho nenhum x ao quadrado, o que acontece? Isso daqui não é uma equação do segundo grau, né? Então, eu só vou organizar ela aqui mesmo que ela não seja do segundo grau para ficar um pouquinho mais na sequência lógica. Então, 5x continua, né? 4 menos 10 dá menos 6 com mais 20 dá mais 14. E aí eu passo a ter isso daqui, ó. Só que isso daqui é uma equação do primeiro grau. E se é uma equação do primeiro grau, aqui, e se é uma equação do primeiro grau, não tem como eu deixar aqui identificar os coeficientes, classificar em completa ou incompleta, né? Porque de fato ela é uma equação do primeiro grau e não do segundo, certo? Bom, é isso então, pessoal. Agradeço aí pela atenção. E quem não se inscreveu, inscreva lá no canal para estar me ajudando.